Bom, gente, hoje nós falaremos um pouquinho no nosso canal, é uma ajuda, na verdade, sobre a educação no Brasil. Tema muito difícil de ser abordado. Por quê? Nós vamos tentar criar uma cronologia em relação a esse processo. Um processo excludente desde o período colonial, onde apenas um grupo tinha acesso à educação no Brasil. É só vocês lembrar de que os escravos, eles não tinham acesso a isso. Muitos colonos também não tinham. Na verdade, a universidade só chega ao Brasil quando a família real chega aqui no início do século XIX. Isso é só um pequeno parâmetro que possa ajudar até você no processo de uma redação, ou no Enem, ou numa escola militar, num concurso público, de modo geral. Vocês mentalizem. E a discriminação em relação a esse processo de educação era muito cruel. A exemplo do grande mestre Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, onde Guermán Bazin, um dos maiores críticos de arte do mundo, cita ele como Michelangelo do Brasil. Ele foi discriminado, porque as obras dele, no período colonial, era uma obra reconhecida como de um afrodescendente. Olha que coisa horrível, para vocês terem uma ideia. Ele tentou até, o Aleijadinho, com o mestre Ataíde e outros homens ligados até à literatura, como Basílio da Gama, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, e criar uma universidade na região mineradora. Só que não foi possível. Eles negaram essa realidade, uma vez que achavam que essas obras não tinham peso, como o peso das obras europeias. Olha que infelicidade. E esse processo vai se movimentando. No 18 vem o primeiro reinado, em Dom Pedro a exclusão continua, em Dom Pedro II mesmo, com toda a grandeza da ciência de Dom Pedro II, a exclusão também continuava. E um detalhe interessante, já com universidades a partir de Dom Pedro, do próprio Dom João VI, Dom Pedro II, ele cria até em 38, no seu período, mas pela regência, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Foi criado em 1838. Interessante esse processo. Só que isso vai dando continuidade à escravidão nossa. Nós somos um dos últimos a fazermos a abolição de um modo geral, no 13 de maio de 88. E um detalhe interessante, quando a República é proclamada, o que acontece? A exclusão ainda é maior. Por que isso? Eu digo maior em termos da própria primeira Constituição Republicana do Brasil, a Constituição de 1891, onde os analfabetos eram excluídos, ou seja, a maior parte da população brasileira. As mulheres não votavam, para vocês terem uma ideia de como esse processo é árduo. E um detalhe, hoje nós vivemos, infelizmente, uma realidade de uma pandemia. A educação, ela criou um novo molde, um molde aberto, um molde que realmente é dialogável pelas redes sociais, aulas online, aulas gravadas, aulas ou videoaulas, melhor dizendo. Só que um detalhe, as pessoas pensam que no Brasil de hoje é um Brasil que a exclusão da educação está inexistente. Não, ainda existe um número grande de analfabetos no Brasil. E um detalhe, nós temos uma população de universitários grande até, mas o que se formam na conclusão do seu ensino superior são muito poucos. Nós não temos nenhuma quantidade de 10% da nossa população do Brasil com curso de nível superior completo. Isso é muito ruim, porque nós temos a universidade, mas como alojar esse público? Muitas das vezes a pessoa quer até estudar mais, mas ele não tem condição, porque muitas são linhas que indicam a integralidade, ou seja, como é que uma pessoa que trabalha vai fazer uma faculdade integral? Isso é difícil. E um detalhe, hoje você vê até na própria universidade pública, independente das cotas, nós temos uma exclusão, porque a maior parte das pessoas não tem uma educação pública de qualidade. E isso impede que essas pessoas ingressem na universidade pública, onde você vê, infelizmente, a maior parte do público-alvo desses cursos magistrais que eles chamam, medicina, direito, o próprio jornalismo e outros, que você vê a maior parte das pessoas
que é de classe média alta, ou seja, a população, né, que mais precisa é excluída dessa dinâmica. E, logicamente, finalizando esse diálogo, para nós continuarmos em uma outra oportunidade, temos que lutar realmente para que a educação no Brasil ela seja, né, direcionada a um quadro mais aberto e dialogável pelos próprios representantes da sociedade, mas não os que vão militar em função da sua necessidade, né, ou seja, das classes que são mais favorecidas, mas as que são menos favorecidas. Tudo bem, gente? Um grande abraço para vocês.